A busca por atratividade acompanha a história humana desde tempos imemoriais. Em sociedades antigas, ser atraente muitas vezes significava garantir acesso a parceiros de alto valor social, facilitar alianças estratégicas e até mesmo sobreviver em meio a estruturas comunitárias complexas. Hoje, embora os contextos tenham se transformado radicalmente, o valor da atratividade continua vigente. Não se trata apenas de sedução no campo romântico, mas de uma capacidade mais ampla, a de gerar interesse, influenciar positivamente o ambiente e estabelecer conexões de qualidade com outras pessoas. A ciência do comportamento, a psicologia social e os estudos contemporâneos sobre personalidade e percepção têm acumulado dados sólidos que nos ajudam a entender o que torna alguém percebido como mais atraente. A seguir, desenvolvo 8 diretrizes baseadas em evidências científicas, com explicações aprofundadas sobre os mecanismos psicológicos que sustentam essa percepção. 1. Postura corporal aberta e linguagem não verbal coerente. A comunicação não verbal representa uma parcela substancial da interação humana. Estimativas conservadoras sugerem que até 60% do impacto comunicativo em situações presenciais se dá por meio de linguagem corporal. Estudos de Albert Mehrabian, um dos pioneiros na psicologia da comunicação, mostraram que em situações onde há inconsistência entre mensagem verbal e não verbal, as pessoas tendem a acreditar mais nos sinais corporais. Uma postura ereta, ombros relaxados, expressão facial aberta e gestos sincronizados ao discurso verbal indicam autoconfiança e segurança emocional. Essa leitura não é apenas interpretativa, ela é embasada na biologia. Sinais de dominância e receptividade ativam respostas neurológicas específicas nos observadores. A expansão corporal, como demonstrado nos estudos de Amy Cuddy, está associada à produção de testosterona e redução do cortisol, o que biologicamente transmite uma disposição de enfrentamento sereno ao ambiente. Em contraposição, posturas encolhidas ativam respostas de evitação e insegurança. Logo, investir na consciência corporal, na observação dos próprios gestos e na coordenação não verbal é uma via clara para aumentar a atratividade interpessoal. 2. Autenticidade emocional e congruência interna. A coerência interna entre o que se sente, pensa e comunica é uma qualidade rara, mas extremamente valorizada. Carl Rogers, na teoria centrada na pessoa, destaca a congruência como um dos 3 pilares da personalidade saudável, junto com a empatia e a consideração positiva incondicional. Pessoas congruentes são percebidas como transparentes, íntegras e emocionalmente confiáveis. Essa autenticidade promove um efeito de alívio nos outros. Ao perceberem que não precisam decifrar intenções ocultas, as barreiras defensivas tendem a cair. Do ponto de vista neuropsicológico, essa coerência se traduz numa diminuição da carga cognitiva que o outro precisa despender para interagir. Quando alguém emite sinais contraditórios, como sorrir dizendo que está tudo bem enquanto o tom de voz demonstra irritação, o interlocutor precisa realizar um esforço adicional para entender o que realmente está acontecendo. Essa ambiguidade gera desconforto e, por vezes, desconfiança. Portanto, cultivar autenticidade exige um trabalho interno de alinhamento entre emoção e expressão, evitando a adoção de máscaras sociais que, ainda que funcionais a curto prazo, comprometem o valor relacional no longo prazo. 3. Cuidar da aparência, mas com moderação estratégica. A aparência física tem um peso real nas interações humanas, mas sua importância é frequentemente mal compreendida. O foco obsessivo na estética, alimentado por padrões de beleza inatingíveis propagados por redes sociais e publicidade, cria um ideal artificial que não corresponde à realidade da psicologia relacional. Estudos em psicologia evolucionista, como os conduzidos por David Buss, indicam que certas características visuais, simetria facial,
brilho ocular, boa postura e aparência de saúde são consideradas atraentes por associações inconscientes com vitalidade genética. Entretanto, o exagero estético tende a provocar o efeito oposto. O excesso de maquiagem, procedimentos invasivos ou cuidados excessivos com a imagem pode sinalizar insegurança, artificialidade ou egocentrismo. Além disso, há uma questão de autenticidade perceptiva. Pessoas que cuidam da própria aparência dentro de um equilíbrio funcional, com higiene pessoal, vestimenta adequada ao ambiente e atenção aos detalhes, demonstram autoestima e autorrespeito. A chave aqui está no conceito de Gestalt visual, o conjunto que se forma entre roupas, postura, expressão facial e presença geral. O mais atrativo não é o detalhe isolado, mas a composição geral que transmite coerência, naturalidade e cuidado consigo mesmo. 4. Competência social e capacidade de escuta ativa. A habilidade de se comunicar de forma eficaz é talvez um dos mais subestimados indicadores de atratividade. Muitas vezes, associamos carisma a habilidades oratórias, mas esquecemos que a escuta é um componente ainda mais importante nas relações humanas. A escuta ativa, descrita por Carl Rogers e posteriormente operacionalizada por práticas clínicas e corporativas, envolve atenção plena, validação emocional do outro e resposta congruente ao que foi dito. Esse tipo de escuta cria uma experiência de acolhimento psicológico, algo cada vez mais escasso em um mundo acelerado e autocentrado. Além disso, do ponto de vista neurocientífico, ser escutado com atenção ativa ativa regiões cerebrais associadas ao prazer, como o núcleo accumbens. O simples fato de sentir-se compreendido e ouvido genuinamente eleva a percepção de valor daquele que escuta. Pessoas com elevada competência social conseguem administrar não só o que dizem, mas como dizem, quando dizem e para quem dizem. Isso envolve percepção contextual, leitura do estado emocional do interlocutor e capacidade de ajustar a linguagem ao momento. A atratividade social, portanto, está intimamente ligada à arte da escuta, que não é passiva, mas ativamente construtiva. 5. Senso de humor inteligente e adequado ao contexto. O humor é uma das expressões mais sofisticadas da inteligência social. Pesquisas em psicologia positiva demonstram que o uso apropriado do humor reduz barreiras emocionais, melhora o clima relacional e aumenta a sensação de conexão. No entanto, é essencial distinguir entre os tipos de humor. O humor afiliativo, aquele que cria vínculos sem excluir ou agredir, é o mais positivamente avaliado em pesquisas sobre relacionamentos. Ele difere do humor agressivo, que ridiculariza ou subverte a dignidade alheia, e do humor autodepreciativo, que, apesar de inicialmente simpático, pode sugerir baixa autoestima quando utilizado em excesso. Pesquisas realizadas com casais de longo prazo também indicam que a compatibilidade no estilo de humor tem valor preditivo para a estabilidade relacional. Isso mostra que o humor é mais do que uma ferramenta de conquista. Ele é um indicador de compatibilidade de valores, visão de mundo e maturidade emocional. A atratividade gerada pelo humor está associada à capacidade de provocar leveza e espontaneidade, características que sinalizam resiliência emocional e perspectiva construtiva diante da vida. 6. Demonstrações de propósito e direção na vida. Um dos fatores menos visíveis, mas altamente impactantes, na percepção de atratividade é o senso de direção pessoal. Em diversas pesquisas sobre escolha de parceiros, homens e mulheres relataram consistentemente maior interesse por pessoas que demonstram ter metas claras, projetos em andamento e ambições estruturadas. Essa orientação para o futuro sinaliza não apenas competência, mas também estabilidade emocional e clareza identitária. A ausência de propósitos, em contrapartida, tende a ser percebida como estagnação, apatia
ou dependência emocional. A psicologia do desenvolvimento moral, conforme Jean Piaget e Lawrence Kohlberg, indica que a construção de um projeto de vida é um marco de maturidade psicológica. Esse propósito não precisa ser grandioso, basta ser autêntico e coerente. Ter metas claras, seja concluir um curso, empreender um projeto, cuidar de um familiar ou contribuir com uma causa, transmite que a pessoa está em movimento, conectada com um sentido maior, e é capaz de oferecer estrutura também nas relações. Em contextos de escassez emocional e incerteza existencial, a presença de alguém que demonstra clareza de direção tem valor psicológico elevado. 7. Regulação emocional e estabilidade afetiva. A atratividade relacional passa também por critérios de previsibilidade emocional. Isso não significa rigidez ou ausência de emoção, mas sim a capacidade de expressar sentimentos com equilíbrio, lidar com frustrações sem explosões e reagir a contratempos com discernimento. A psicologia emocional contemporânea, representada por autores como Daniel Goleman, mostra que a inteligência emocional é composta por 5 pilares: autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Destes, a autorregulação é talvez o mais crítico para a formação de vínculos de longo prazo. Pessoas com baixa regulação emocional, que oscilam entre estados extremos de raiva, tristeza ou euforia, geram desconforto nos outros e são percebidas como imprevisíveis. Isso afeta não apenas relações amorosas, mas também contextos sociais e profissionais. Em contrapartida, quem demonstra domínio emocional transmite segurança, maturidade e confiabilidade. Essa estabilidade, por sua vez, reforça a atratividade, pois cria uma zona de segurança emocional na interação. 8. Capacidade de oferecer valor sem buscar validação. O último ponto, mas de impacto profundo, é a atitude diante do outro. A psicologia comportamental e a análise transacional mostram que interações baseadas em busca de aprovação, como elogios excessivos, atitudes bajuladoras ou tentativas constantes de agradar, são frequentemente percebidas como carência ou manipulação. Isso mina a atratividade, porque inverte o eixo da relação. Em vez de troca mútua, instala-se uma dinâmica de desequilíbrio emocional. Pessoas que oferecem valor, seja por meio de conversas interessantes, apoio emocional, senso de humor ou mesmo silêncio respeitoso, sem esperar recompensa imediata, criam um espaço relacional baseado na generosidade e na autenticidade. Essa postura, paradoxalmente, gera mais reciprocidade e interesse do que qualquer tentativa explícita de agradar. O valor está em ser alguém cuja presença enriquece o ambiente, independentemente de ser elogiado por isso. Isso exige autoestima, clareza de propósito e desapego em relação à necessidade constante de reconhecimento externo. Considerações finais. A atratividade, à luz da psicologia e da ciência, é um fenômeno multidimensional que transcende o mero apelo estético. Envolve postura, expressão emocional, maturidade, inteligência social, autenticidade e propósito. Cada um desses fatores é desenvolvível por meio de autoconhecimento, prática deliberada e exposição relacional. Tornar-se mais atraente não exige seguir fórmulas prontas, mas compreender e aplicar princípios que elevam a qualidade da presença e da comunicação interpessoal. Mais do que conquistar olhares momentâneos, trata-se de construir conexões duradouras baseadas em valor mútuo, respeito e ressonância emocional. Se você achou útil esse conteúdo, vale a pena conferir os livros indicados na descrição ou no primeiro comentário fixado. Eles aprofundam essas ideias com base teórica e exemplos práticos. E claro, se quiser apoiar esse projeto, curta o vídeo, comente com suas impressões, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os próximos conteúdos.